Na verdade, cara, na verdade a ideia... Peraí que tá começando a gravar, tá? Então agora, tipo... Pode falar a piada que se tiver alguma coisa muito incorreta, eu Você vai editar. Para você não ser cancelado. Mas, na verdade, eu não estou editando não, tá, Gabi? Eu estou deixando basicamente integral mesmo, assim. Legal, legal. As conversas têm sido muito boas, tal, então não estou muito preocupado com isso, não. Todos os convidados têm sido muito bem, têm participado muito bem até agora, você não vai me decepcionar. Prometo controlar a língua. Não, exato. Para a gente não ser cancelado, né? Em especial você aí com sua faculdade e tal. Mas, só para você ter uma... Cara, na verdade, a ideia é conversar um pouco mesmo sobre as suas impressões como filósofo da situação política do país, a situação cultural e como que a filosofia pode ajudar a interpretar esse tipo de coisa. E aí, como você sugeriu usar o workshop para fazer isso, eu achei muito bom, assim, a ideia, né? E aí tava até dando uma relida no workshop e tal, nos comentaristas e tudo, e eu fiquei bem impressionado, porque acho que aquelas coisas, né? Você vai e volta nas ideias, no pensamento, e é muito interessante como o workshop, ao mesmo tempo, tem um pensamento muito simples, né? De certa forma, assim, não é que é simplista, mas é muito simples, mas ao mesmo tempo de uma sutileza e uma profundidade muito grande. E você começa a ver as dimensões de como ele vai tratando aquilo, e eu fiquei bem impressionado, assim, de reler o workshop em alguns aspectos, né? Então, acho que a ideia do papo é essa, então não se preocupe. Não, eu acho que tem duas coisas legais que você falou, assim, de como, de certo modo, a filosofia pode ajudar nisso, assim, nesse momento, e repensar ou pensar algumas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante e tal. Sim. E aí, num segundo momento, que é conectado com esse, até diretamente o workshop mesmo, e a gente brinca aí. Tô até com ele aqui do ladinho, tipo, para não me deixar mentir sozinho. Muito bom. Bom, vocês que estão aí acompanhando já esse papo, esse início de papo, esse é mais um daqueles bunkers online que a gente está fazendo nesse momento de peste, de pandemia que está acontecendo por aí. O Gabriel já esteve aqui no bunker pessoalmente, a gente ficou conversando sobre Albert Camus, Kierkegaard, e ficamos devendo uma conversa sobre blues, que vai acontecer um dia, né, Gabi? Certamente. Vou montar meu set aqui e a gente faz com música ao vivo ainda. Música ao vivo ainda. E a ideia aqui, realmente, como a gente estava conversando agora, é buscar uma resposta filosófica, né, o olhar da filosofia para a situação política, cultural e social do país, assim, e como isso se reflete no nosso dia a dia e pode ajudar no nosso dia a dia. Apesar de já uma provocação aí, né, Gabriel, usando o Oakeshott. Segundo o Oakeshott, a filosofia não era uma coisa para a prática, né? Certamente. Eu acho que, inclusive, bom, como na excelente tradição que o Oakeshott representa, geralmente quando filósofos botam a mão para fazer alguma coisa, dá errado, né? Então, tá aí o Platão, que não me deixa mentir sozinho, lá foi chutado lá na Sicília, até o Heidegger no século XX. Então, ou seja, é uma longa tradição de filósofos que, quando querem fazer alguma coisa, geralmente fazem bobagem. Sim, agora, eu acho que, então, eu acho que uma coisa legal disso é pensar que, então, mais do que propriamente ser engajada, né, mais do que no terreno da praxis, eu acho que a contribuição que a filosofia pode dar é justamente onde, no parquinho dela, é justamente onde ela tem o que oferecer, que é nisso que eu, grosso modo, tenho chamado em alguns textos, tal de terapia do debate, né, parafraseando Wittgenstein. Eu acho que é uma contribuição justamente teórica, mas que, obviamente, tem uma série de contrapontos práticos ao longo do caminho. Aliás, gostei dessa expressão, terapia do debate. Até comentar que você e o Francisco Ratz estão fazendo umas lives toda quarta ou quinta-feira, né? Por semana. Já está na 10ª semana, já está indo aí daqueles frutos da pandemia que terminam sendo bons. Então, eles estão aí fazendo esse bate-papo incrível sobre filosofia e tratando dos mais diversos assuntos, mas bem relacionados à filosofia. E falando dessa questão da terapia do debate, a própria ideia do bunker de ser esse canal de conversação, né, de viver essa grande aventura da conversação, vem muito do Oakeshott, essa ideia. E aí está também uma ideia de trazer esse papo com você, é porque o bunker, de certa forma, ele está o tempo inteiro buscando aprofundar os temas, discutir novas perspectivas e até entender melhor quando a gente pensa sobre conservadorismo, o que a gente está falando, como o conservadorismo pode ajudar a interpretar a nossa realidade também, como que ele se aplica. Então, acho que
trazer essa conversa também é muito importante para a gente. Sem e aí, dúvida. nesse ponto, Gabi, eu queria saber a sua opinião, que eu estava pensando nisso hoje. Desde aproximadamente 2000, ali, final da década de 90, começo de 2000, que começou esse movimento conservador brasileiro, assim, que você pode ver que começou a se discutir, ainda que não fosse na grande imprensa ou sendo publicados, ou o que quer que seja, mas começava a existir um movimento de pessoas que começaram a trazer autores conservadores e temas conservadores na pauta. Como que você enxerga o que aconteceu de 2000 até 2020? Essas 2 décadas já, eu parei de pensar hoje, eu tomei um susto, falei, nossa, já estamos ficando muito velho. Tem 2 décadas aí que você pode falar que existe um pensamento... Já há uma história, já há uma pequena história do pensamento, uma redescoberta ou uma descoberta do pensamento conservador entre nós. Até só para dar uma dica aí para os nossos telespectadores que estejam assistindo o programa, a gente não vai fazer aqui uma história do conservadorismo brasileiro, tal, não sei o quê, puxando lá do final do século XIX com o século XX, pelo integralismo, aquela coisa toda. Quem quiser acompanhar isso aí muito bem, tem um Rebobinando do Luigi, junto com o Martim Vasquez, da Cunha de S. Almeida, que ele faz todo esse traçado e que vocês podem ouvir, está muito bem explicado. A nossa ideia aqui, acho que é trazer mais essa contemporaneidade do conservadorismo, né, Gabi? Então, vamos lá, essas 2 décadas de conservadorismo aí brasileiro, essa ascensão e queda do conservadorismo brasileiro. Foi tão curto, né? 2 décadas, ascensão e queda. Eu acho que tem 2 coisas, 2 traços importantes. A gente pode depois desenvolver pontos específicos, mas eu acho que olhando em geral, assim, eu acho que há 2 traços que a mim chamam a atenção de maneira especial. O primeiro deles é um movimento quase que de ordem sociológica, muito mais do que ordem filosófica, que de certo modo, aquilo, como dizia o Humberto Eco, ali, o pêndulo de Foucault, né? Ou seja, a gente passou de um momento em que qualquer coisa que não fosse esquerda era vista como o mal, né, a encarnação do mal, ou seja, por conta da abertura, depois da ditadura, enfim. E aí é uma espécie de hegemonia da esquerda, que durou até agora há pouco, mas que do ponto de vista sociológico, isso nós passamos de uma coisa, de uma extrema ojeriza por qualquer ideia, ojeriza intelectual, por qualquer ideia, e cultural também, né? Por qualquer ideia que não fosse 50 tons de esquerda, né? E fomos passando paulatinamente dessa ojeriza, ou dessa repulsa, a uma paulatina aceitação, de modo que talvez aí nessas últimas 2 décadas, como você frisou, não meramente a ideia de uma visão política conservadora ou qualquer coisa que o valha, não era alguma coisa a ser completamente rechaçada, mas ela passa paulatinamente a ser um player na vida política e na vida cultural. Na vida política, mais recentemente, mas, sobretudo, na vida cultural, com esse movimento que você falava. Um interesse sobre determinados autores, publicação de determinadas obras, assim por diante. Então, a gente passa um pouco por esse processo sociológico de extrema repulsa e ojeriza para uma paulatina aceitação, até que a gente tem uma espécie também aí, de expressão política hoje a gente pode dizer assim, se não hegemonia, mas uma maioria que de fato colocou inclusive o presidente no poder, ou seja, então a gente passou, essas 2 décadas foram marcantes, eu acho, assim, para esse movimento pendular de progressiva aceitação até uma expressão política, uma expressão concreta dessa aceitação, né, na eleição do Bolsonaro. Isso é um aspecto sociológico, acho que isso ajuda a entender e que esse movimento ao qual você faz referência nesses últimos 20 anos foram construindo tanto essa possibilidade de que um pensamento mais à direita ou conservador, por hora estou usando isso como sinônimo, mas um pensamento conservador seja possível no espectro político, né? Não seja alguma coisa a ser completamente execrada. Eu lembro de uma declaração do Lula, quando ele dizia que... É engraçado isso, porque num determinado momento, até o Lula dizia que o PSDB era, de alguma maneira, de esquerda. Ele falava assim, eu fico feliz. O Lula deu uma vez essa declaração na primeira ou na segunda, acho que na sua segunda eleição.
na reeleição. Ele disse assim, eu fico feliz porque se a gente olhar, a gente só tem esquerda no páreo, né? Uhum. Ou seja, ele via isso como obviamente ele está falando isso como um elogio, como um avanço, né, na nossa democracia. Enfim, é claro que ele não sabe nem o que estava falando, ver só um viés como avanço na democracia é, por definição, uma bobagem, mas nós passamos desse momento onde qualquer coisa era vista no espectro de esquerda para uma paulatina, uma progressiva aceitação. E essa aceitação se dá, então, como você falava, por uma série de movimentos culturais, um interesse, publicação de livros, coisas na internet, enfim, há uma série de coisas aí, há uma historiografia sendo feita e a ser feita sobre isso, mas do ponto de vista sociológico, acho que isso é uma coisa. Agora, eu estou frisando esse aspecto sociológico porque ele ajuda a compreender um aspecto que não é agora tão somente sociológico, mas eu acho que ele já entra numa questão material, intelectual, que é o seguinte: por conta dessa urgência social, ou urgência sociológica do país, nesses últimos 20 ou 30 anos, o movimento de apropriação, por exemplo, dessas ideias, ou dessa tradição intelectual, foi feita como, em geral, são as apropriações intelectuais de qualquer coisa no Brasil, ou seja, mal feita, né? Eu até concedo, eu acho legal você ter começado por essa retrospectiva, porque isso bota bem em perspectiva para a gente dizer o seguinte: eu concedo totalmente que havia, de certo modo, uma urgência social, ou seja, em que um pensamento de matriz conservadora fosse um player na sociedade e na política institucional. Isso havia uma urgência, e aí não havia essa ideia, assim, não havia tempo, vamos dizer assim, para uma coisa super refletida e orgânica, né? Eu acho isso importante, pensar numa racionalidade e numa apropriação de determinadas matrizes de pensamento de maneira orgânica. Isso a gente não faz. O Brasil não fez isso nem com o iluminismo, né? Até para um pequeno comentário aí também, porque essa urgência que existia perene ali na sociedade também se refletiu na ascensão da rede social, da internet, que também apressou todo um processo que levaria mais tempo em situações, digamos, normais, né? Se não fosse a modernidade. Então você vê que muito do que muito da ascensão desse conservadorismo também se dá por conta da internet, da facilidade que você começa a ter de importar ideias que na década de 80, não mais de década de 80, começo da década de 90, qualquer um que transitava no Brasil sabe que você não achava determinados autores facilmente por aí. Aí, a partir daí, com a internet também ajuda isso. E essa internet, ela ajuda também a essa rapidez com que as coisas são trazidas para cá, e você não termina tendo uma absorção que não é refletida, né? Você não reflete sobre o que você está lendo. Então, é uma absorção, eu acho que eu tenho pensado nisso, assim, é uma absorção ou um uso instrumental dessa matriz de pensamento. Isso eu acho que é um ponto, assim, eu confesso, assim, talvez a coisa mais interessante que eu tenha para te dizer sobre esse período é essa ideia de que a absorção ou a assimilação ou a recepção do pensamento conservador no Brasil nos últimos 20 anos foi uma absorção ou uma assimilação instrumental. O que eu quero dizer por instrumental? Ela tinha claramente uma finalidade, qual seja, que não era propriamente a compreensão ou a absorção orgânica dessa matriz de pensamento, senão que era oferecer uma possibilidade de resposta, né, de ação política e cultural a um quadro sobre o qual, ou do qual não se gostava, né? Uhum. Então, isso é bem importante ter em mente, porque, por um lado, eu acho, explica essa velocidade, ou seja, havia uma urgência frente aos últimos, a todo esse histórico político e social que a gente teve, e em relação ao qual uma série de pessoas não se identificavam, ou seja, com um pensamento de matriz de esquerda, né? E havia então um buraco, havia então um vazio, né, para essas pessoas com as quais que não se identificavam com esse outro tipo de posicionamento político. Mas, no entanto, então, ou seja, essa pressa, esse vácuo a ser preenchido, ocasionou
um tipo de apropriação, um tipo de recepção quase que puramente instrumental. Era simplesmente para cumprir esse papel e não para que se gerasse, de fato, uma compreensão orgânica dessa matriz de pensamento e que isso fosse sendo engraçado, como o próprio Oakeshott diz, fosse, de certo modo, se sedimentando, né? Fosse cristalizando e aí fazendo camadas até que isso fosse uma coisa, houvesse um bloco, né? Sólido e robusto de pensamento conservador. Não, a gente é igual o nosso asfalto nas estradas, é aquela capinha que é só para o carro passar em cima, é bem instrumental, né? Passou muito ali, já choveu 2 vezes, faz um buraco, já arrebentou com tudo. Sim, e aí você tem também, boa estou rindo da comparação, que é bem isso mesmo. Mas aí também você também tem uma certa coisa que a gente está usando o Oakeshott aqui, mas existem várias tradições conservadoras também, né? O próprio Oakeshott, por exemplo, você não pode comparar muito ele com o Burke. O Burke é um conservador, aspas, vou usar as aspas aqui, que como o Martin falou bem, o Burke era um liberal que virou conservador, né, por conta da tradição histórica, né? Mas o Oakeshott, o Burke teria um conservadorismo até mais amplo, né, do que o Oakeshott, digamos assim. O Burke pensava não o conservadorismo, obviamente, mas aquilo que se tira do pensamento do Burke termina usando-se para justificar o conservadorismo na política, o conservadorismo nas artes, na cultura, onde quer que seja. Enquanto que o Oakeshott ele é bem específico, falando que o que ele entende como conservadorismo tem uma aplicação política. E só. E que o resto, na verdade, o Oakeshott tem uma coisa muito engraçada, que ele gostava até da modernidade, né? Normalmente a gente faz muitas críticas à modernidade, mas o Oakeshott ele não tinha muitos problemas com o mundo moderno, porque ele achava que era um mundo em que você podia e tinha liberdade de escolher os seus caminhos, que era uma coisa que você não tinha antes. Mas voltando, assim, para essa questão mais do Brasil mesmo. Então, eu acho que existem esses grandes movimentos conservadores, essas ideias conservadoras que terminam sendo usadas para justificar ações, para justificar tomadas de espaço, para justificar políticas, sejam elas públicas ou não, né? Sejam elas claramente públicas ou simplesmente subterrâneas. E você consegue identificar aí as diferenças entre esses conservadores? Você diz de tradições, assim, diferenças de tradições ou na prática? Na prática mesmo, assim. Não, na prática, bom, primeiro porque eu acho que, assim, 95... Fala. Porque para mim existe uma grande questão aí, que é o seguinte, a eleição, como você falou, do Bolsonaro, por mais que ela seja muito criticada hoje por membros da direita, né, da direita democrática, dos conservadores e tal, ela também foi uma eleição que aconteceu por conta dos movimentos conservadores que estavam permeando o Brasil, né, permeando o país. Inclusive, na verdade, não dá para tirar das costas que, assim, de certa forma, quem se declarou conservador nos últimos 20 anos no Brasil ajudou, no final das contas, a eleger o Bolsonaro, sendo mais ativo ou menos ativo. Eu acho, mas então, Gil, é bom você ter dito isso, porque assim, eu volto a frisar que eu acho que o principal aspecto para compreender, inclusive, essas diferenças ou essas distinções, a chave hermenêutica disso, eu acho que continua sendo um pouco essa ideia de uso instrumental. Porque houve diferentes graus de uso instrumental, né? Tanto que, bom, um uso instrumental hardcore é o uso instrumental para ganhar carguinho hoje no governo federal, né? Sim. Mas há gradações de uso instrumental. Houve gente que usou também isso, essa demanda, ou essa necessidade de um pensamento oposto ao que se tinha no Brasil como hegemonia nos últimos 30, 40 anos, para vender livro, ou para ganhar dinheiro, ou para surfar a onda nas redes sociais, enfim, N coisas, né? Há variações de uso instrumental. Eu acho que esse é um ponto importante. Disso também se segue que há diferentes relações desse tipo de conservador, de conservador em relação à eleição do Bolsonaro. Eu concordo com você quando você diz que, de certo modo, as pessoas que se declararam conservadoras nesses últimos 20 anos, de certo modo, ajudaram a eleição do Bolsonaro, mas
eu acho que uma parcela disso também vem desse uso instrumental, porque acabamos numa situação em que, em 2018, você declarar que você era conservador, mas, por exemplo, não votaria no Bolsonaro, era uma coisa que também te fazia ser mal visto. Uhum. E a razão disso é porque a própria nova direita, ou o próprio movimento conservador que nasceu, ou que cresceu nesses últimos 20 anos, estava absolutamente absorvido pela dimensão instrumental. Uhum. Ou seja, eu não sei. Não, eu sei sim. Eu ia dizer que eu não sei citar, eu vou citar. Tem um amigo meu que uma vez participou de um jantar na casa de outros amigos meus. Você conhece esse meu amigo, Gil? Eu acho que até você tem um amigo que estava lá também. Num jantar, e esse meu amigo disse assim, numa roda de amigos, disse assim, olha, isso era antes da eleição, ou pelo menos entre o primeiro e o segundo turno, mas acho que era antes da eleição. Esse meu amigo disse assim, olha, é o momento, desde já, de nós aqui, essa nova direita, se afastar do Bolsonaro, se afastar do Olavo, se afastar dessa gente. Esse meu amigo me conta que quase todo mundo naquela mesa de amigos ali ficou absolutamente indignado. Por quê? Porque imagina, como assim? Esse é o grande momento pelo qual nós esperamos nesses últimos 20 anos. Uhum. Ou seja, todo mundo naquela mesa, segundo conta o meu amigo, ficou absolutamente horrorizado com isso que esse meu amigo disse. Né? E disse assim, olha, e ali tínhamos literatos, tínhamos gente influente nas mídias sociais, gente que escreve em jornal, gente que ganhou prêmio aqui e ali e tal. E esse pessoal que hoje eu acho que todos eles, todos sem exceção, são críticos do Bolsonaro. Mas em 2018, todos eles, nesse jantar, disseram assim, nossa, não, Gabriel, que isso? Você imagina, que a gente... É isso, esse é o grande momento, é o zeitgeist, assim. Uhum. Então, eu acho que no final das contas, embora há diferentes gradações de como o pessoal usou, instrumentalizou isso, de certo modo, há uma coisa que unifica quase que todos esses, que é ter visto no Bolsonaro a grande, como dizia o Hegel lá, que viu o Napoleão entrando a cavalo ali, que era a história entrando, viram no Bolsonaro a história acontecendo. E falaram, bom, é isso aí, isso é o que tem. Eu acho que esse aspecto unifica quase que todas essas gradações de gente que instrumentalizou o conservadorismo. Que vem essas gradações, né, que estão aí usando os termos correntes das redes sociais, que vai desde o conservador com lastro, que somos nós aqui, até o isentão. Exatamente, passa pelo isentão, chega no reacionário Minion que está lá no grupo do WhatsApp espalhando fake news, né? Acho que são todas essas gradações. Eu falo isso porque para mim é muito importante, de certa forma, assumir uma paternidade aí em relação a esse movimento reacionário que hoje graça politicamente pelo país. Eu acho que é importante assumir essa responsabilidade. Não pode virar e falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, assim, né? Tipo, eu acho que é uma falta de vergonha na cara falar isso. Pois é, Gil, isso é assim, que bom que isso aqui vai ficar gravado para a posteridade. Eu fiz a brincadeirinha do meu amigo e do jantar do meu amigo. Na verdade, é o seguinte, quando eu disse isso e todo mundo discordou nesse jantar, eu usei um exemplo que eu vou usar agora contigo e que eu acho que ele cabe agora, cai como uma luva nisso. Eu mencionava a seguinte coisa, assim, olha, nos últimos 40 anos, a esquerda intelectual, e aí eu estou dizendo os grandes intelectuais de esquerda, nunca se afastaram do petismo, né, do lulopetismo, enfim, nunca fizeram isso. Eu ia até usar eu ia relembrar essa sua fala, porque isso me marcou muito na época que a gente conversou sobre isso tudo, em vários momentos. Então, continuei. E acho até que não é nenhuma questão de que não se afastaram, eles também não criticaram, né? Continue. Claro, porque de certo modo, de novo, era instrumental.
né? Era uma visão instrumental. Eles acreditavam nisso e a ascensão do PT, por exemplo, enfim, era instrumental para as coisas nas quais eles acreditavam. Então, eles não tiveram nenhum cuidado ou nenhum prurido em dizer, quando, por exemplo, eventualmente começaram a aparecer desmandos do PT, em dizer, olha, eu sou de esquerda, mas eu não concordo com isso, né? Eu não posso concordar com isso e tal. E isso é uma coisa absolutamente aceitável. Eu acho que assim, eu tenho amigos que são de esquerda e que são racionais, entende? E são pessoas que conseguem olhar e dizer, olha, eu tenho determinados tipos de inclinações políticas, mas é óbvio que eu não concordo ou não posso me filiar a uma coisa como mensalão, petrolão e assim por diante, né? Ora, mas uma parcela muito grande, inclusive da esquerda intelectual, da esquerda com lastro, para fazer o paralelo, não se distanciou. Até porque, como eu falava, via, de certo modo, como instrumental. De alguma maneira, isso estava ajudando a causa a qual todos difusamente apoiavam. Né? E aí chegou no momento como agora, em geral, as pessoas olham para a esquerda também como um bloco. Então, se você é de esquerda, você é comunista. Sim. Assim como a esquerda hoje olha para qualquer... E vai, por conta do bolsonarismo, enfim, todo o processo que nós estamos vivendo, vai olhar para a direita ou para conservadores e dizer, vocês são todos bolsonaristas ou vocês são todos fascistas. E assim como lá eles não tiveram o trabalho durante 4 décadas de certo modo, se distanciar, o fato de que grande parte dessas pessoas, que ao longo desses 20 anos que você citou, foram construindo isso, o fato de que hoje elas, às vezes, até fiquem hesitantes em se diferenciar, vai gerar o mesmo processo. Né? E eu dizia em 2018 que isso era preciso acontecer. Né? Só que eu fui olhado com ceticismo, né, sobre isso. Então eu acho que essa a grande lição histórica em relação a isso é o problema que quando você em vez de assimilar uma matriz de pensamento como matriz de pensamento e refletir sobre ela, ruminar essa matriz de pensamento, fazer com que isso tenha uma entrada orgânica. Quando você usa isso de maneira instrumental e não respeita esse processo de decantação, você não respeita o processo da paciência do conceito, como dizia o Hegel, você cai presa desse tipo de dinâmica histórica, que assim como foi com essa esquerda, vai acontecer com essa galera da nova direita também. Certo. E aí vamos dar um passo além, então, em toda essa discussão, até para a gente sair desse momento político só e pensar de uma forma mais ampla. Isso que você está falando, na verdade, também de você não ter essa reflexão, não ter esse assentamento das ideias, é muito a crítica que o Oakeshott faz à política moderna. Inclusive, eu fiquei até surpreendido novamente, né? Porque o Oakeshott faz, por exemplo, ele retoma essa crítica já na Revolução Americana, que ele fala, olha, a Revolução Americana é uma revolução racional, né? Ela é o racionalismo agindo ali, então ela não é uma tradição que está sendo imposta ali, na verdade está sendo uma política racionalista. E aí eu vou pedir para você explicar para a gente, então, o que o Oakeshott entendia como racionalismo na política, e para ele o que é o racionalismo, que é diferente, inclusive, aliás, a gente já teve, só para vocês entenderem aqui a organicidade das ideias, faz muito tempo que o Gabriel, a gente de vez em quando troca essas ideias sobre disposição conservadora, aí o Gabriel fala, mas o que é disposição? Né? O que é ação conservadora, no final das contas? Se é só uma disposição, então ela, na verdade, não tem uma função mesmo, tal, não sei o quê. E essas discussões sempre permearam aqui. Então, acho que, e até quando a gente fazia alguma crítica, assim, mais besta, né? Porque o racionalismo, o Gabriel, mas o que é razão? Peraí, o que é racionalismo? O que você está querendo dizer com isso? Então, eu queria que você explicasse para a gente aí essa ideia do racionalismo na política que o Oakeshott critica e que ele identifica já na Revolução Americana isso, mais ainda na Revolução Francesa e que ganha o seu ápice na Revolução Russa. E, obviamente, hoje em dia nós somos basicamente movidos por racionalismo na política, né, Gabi? Sim. Eu acho que essa talvez seja uma das distinções mais importantes, sobretudo porque, assim, eu cansei de ver, e isso é razoavelmente comum, é um comportamento razoavelmente comum na internet, por exemplo, em pessoas que se posicionam sobre isso, que usam
a crítica, por exemplo, do Oakeshott ao racionalismo, como se, ao não entendê-la, como se ele estivesse fazendo uma crítica à racionalidade enquanto faculdade humana. Né? Então, ou seja, tudo aquilo que é remotamente ligado a uma perspectiva racional, incluindo, por exemplo, agora, contemporaneamente a gente tem visto bastante debate sobre isso, incluindo, por exemplo, ciências, né, ciências naturais. Então, há uma espécie de ceticismo, porque, olha só, o Oakeshott, por exemplo, uma parte da tradição conservadora, critica o racionalista, né? A primeira coisa que eu disse, inclusive aos meus alunos, quando a gente estudou esse texto do Oakeshott, é que é o seguinte: se você quer ser realmente um crítico da racionalidade ou da razão, você tem que ficar quieto. Você não pode articular nem linguagens, muito menos escrever um livro desse tamanho. Né? Alguém que é absolutamente cético em relação à razão não escreve livros. Sim. Né? Não escreve livros. E detalhe, todas essas ideias, essa ideia, um dos grandes questionamentos do Oakeshott que perpassa toda a sua obra é justamente a razão como intérprete do mundo real, né? Claro. Acho que essa está lá no Experience and its Modes, no Analysis Politics e também no Human Action. E tudo isso daí, a grande questão talvez que você possa pensar sobre o Oakeshott, ou uma delas pelo menos é essa, né? Até que ponto a razão ela nos ajuda a entender o mundo e até que ponto ela também é uma força de mudança do mundo. Sim. Ó, vocês que são... Eu não sou filósofo, o Gabriel é filósofo, então se eu estiver falando bobagem, me perdoem, tá, gente? E o Gabriel também pode me corrigir, tá, Gabriel? Se eu falar não, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa fazer as distinções aí dentro só. Então, eu acho assim, primeiro, então, identificar a crítica do Oakeshott ao racionalismo como uma crítica à razão per se, como faculdade humana, ou como qualquer derivativo da razão humana, como as ciências naturais ou a tecnologia, é estúpido. Tá? Isso é estúpido. É uma violência tanto ao espírito quanto à letra do Oakeshott. Você não vai encontrar isso no Oakeshott. Tá? O ponto fundamental, a razão pela qual o Oakeshott critica um determinado tipo de uso da razão, ou de compreensão da razão, vem do seguinte fato. O que o Oakeshott está fazendo, e eu acho que essa talvez é uma das questões mais interessantes, eu acho, do pensamento do Oakeshott, é partir de um ataque ao problema antropológico. O que eu quero dizer com isso? O problema fundamental que guia o Oakeshott, sobretudo as suas reflexões sobre política, é, no fundo, a resposta à pergunta: o que é o ser humano? Uhum. O que é o ser humano? Porque, já estou dando um spoiler, porque sem uma resposta adequada ao problema que é o ser humano, você não tem uma resposta adequada à pergunta como seres humanos agem. Qual é a estrutura da ação humana? Uhum. O problema, já dando um segundo spoiler, o problema que o Oakeshott vê é que há um determinado tipo de visão sobre o que é o ser humano e como ele age, que é esse tipo de visão ele chama de racionalismo, que de certo modo, deficiente ou é atrofiada. Eu vou chegar lá. Então, qual que é o ponto central disso para o Oakeshott? Eu acho um aspecto essencial para a gente ver como que o Oakeshott entende isso é quando ele começa, logo aí no começo do Rationalism in Politics, alertando para o fato de que há um certo entendimento sobre a razão, e que depois, ali ao longo do texto, ele vai filiar precisamente ao século XVII, ao Descartes e ao Bacon, mas há um certo tipo de compreensão de como é o ser humano e de como funciona a sua razão, que é fundamentalmente parcial. Ou seja, isso fica claro, né? Basicamente, qualquer texto do Oakeshott você vê que tem esse tipo de ideia por detrás, assim, pressuposta. O ser humano é um animal racional, o que significa que a sua capacidade racional ela se expressa de pelo menos 3 formas.
Isso é Aristóteles all the way down, assim, tá? De pelo menos 3 formas. Uma é aquilo que o Aristóteles chama de poietique, ou poien, que é, assim, é o tipo de conhecimento necessário para o tipo de envolvimento da razão quando o seu objetivo é fabricar um produto. Então, o Aristóteles diz assim, ó, para fabricar essa caneta, você precisa ter um monte de conhecimentos racionais, senão você não faz uma boa caneta. Né? E quantas expressões dessa racionalidade existem? O Aristóteles fala assim, existem tantas quantas coisas a serem fabricadas. Né? Seja para fabricar um navio, seja para fabricar uma caneta, você precisa de um certo tipo de conhecimento racional. E qual é a marca distintiva desse conhecimento racional? Que a sua finalidade é fabricar um produto. Poiesis. Né? Por isso que a poética é um tipo de conhecimento poético e de uso poético da racionalidade. Mas o Aristóteles diz assim, mas não só. Existe um segundo uso da razão cuja finalidade não é mais a fabricação de um produto, mas é uma ação. É o domínio da prática. Ou seja, aí o Aristóteles filia a ética, a política e a... Ou seja, desculpa, o tipo de uso da racionalidade... Desculpa, é que deu um corte aí. Opa. Deu um gap aí. Só volta no Aristóteles. Volta um pouquinho só no Aristóteles, por favor. Tá. Então, assim, há um segundo tipo de uso da racionalidade, ou de dimensão da racionalidade, que é aquela cuja finalidade não é a fabricação de produtos, de coisas tangíveis, mas ações. Uhum. E o Aristóteles bota 3 coisas aí, né? A ética, a política e a economia. Certo? Ou seja, como você pode ver, a finalidade da ética, da política e da economia não é fabricar objetos, senão que é o conjunto de ações. Como agir na cidade e na gestão do oikos, né, a economia. Aí o Aristóteles diz assim, mas há um terceiro que é uso da razão, que é dado pelo seu objeto, que não é nem para fabricar coisas, nem para agir, mas um fim em si mesmo, que é o que ele chama de teorem, ou a dimensão teorética da razão, que é conhecer coisas. O Aristóteles fala, qual é o objetivo? Fugir da ignorância. Isso mostra, só puxando uma linha, que o uso instrumental, por exemplo, que eu falei, ele está bem longe do uso do conhecimento da coisa que vê um valor em si mesmo. Sim. Se você lê Oakeshott para intervir na política, você não está muito assim fazendo ou expressando a forma mais adequada da racionalidade para isso. Bom, isso significa, por que eu estou frisando isso? Porque o Oakeshott tem isso na cabeça. E dessa divisão tripartite, segue-se algumas coisas. Primeiro, segue-se que a razão, diferentemente do que a modernidade, sobretudo a partir do século XVII, é isso que diz o Oakeshott, a razão, ao contrário do que essa perspectiva mais moderna insiste, ela é muito mais ampla do que uma razão técnica. Sim. Do que uma razão que é guiada por um conjunto de regras. Isso é um aspecto que o Oakeshott usa para definir o que é uma razão técnica. É uma racionalidade que funciona com um conjunto de regras, e por funcionar com um conjunto de regras, ela é facilmente reprodutível. Né? Basta que eu tenha um manual, uma receita, e aí eu reproduzo isso. E a segunda coisa é que ela pressupõe que um segundo elemento é que geralmente uma razão técnica ela é fundamentalmente universalizante, ou seja, essa minha receita tem que poder ser colocada em prática de maneira universal, aqui na China e em qualquer tempo, tá? Em 1500 ou em 2020. Então, esse é um traço da razão técnica. Ou seja, ela é completamente incapaz de perceber nuances históricas, que é uma das coisas que o Oakeshott lamenta. Sim. E a terceira coisa, ela pressupõe uma visão, uma dinâmica mecanicista das relações humanas. Isso levaria muito longe para explicar o que é um mecanicismo, mas basta perceber
que, por mecanicismo, é uma compreensão de que a ação humana e a sociedade humana se dão simplesmente por contato, o que significa que a sociedade é composta de partes decomponíveis, e essas partes decomponíveis elas podem ser ajustadas segundo receitas prévias. Uhum. Né? Então, tal grupo tem tal função, tal outro grupo tem tal função, e o político é aquele que conhece as regras, isso para a visão do racionalista ou a visão moderna, conhece as regras, quer aplicá-las de maneira universal, ou seja, sem nenhum cuidado, sem nenhuma sensibilidade para mutações ou para gradações, e faz isso olhando a sociedade como um conjunto de partes que, inclusive, são decomponíveis e substituíveis. Uhum. Tá? Elas não têm nenhuma identidade própria. Né? Ora, o ponto é que o ponto de partida do Oakeshott para fazer uma espécie de crítica a esse tipo de coisa é que justamente olhar para a política desse jeito significa olhar para o conceito de racionalidade como sendo alguma coisa muito mais atrofiada, ou seja, só a dimensão técnica, do que, por exemplo, viu Aristóteles, do que via a tradição clássica. Ela tem sua origem no século XVII, inclusive, justamente porque, como com Descartes e com Bacon, há uma espécie de banimento de uma visão aristotélica do mundo, isso nos levaria muito longe. Mas o que o Oakeshott sabe disso? O Oakeshott não é um espinhento de internet. Né? Ele sabe que ele na seção 3 do Rationalism in Politics, ele faz toda essa reconstrução histórica com Descartes e com Bacon, e opõe ao Pascal, inclusive, para dizer que exatamente aí, por conta de uma diferença de visão de mundo mesmo, nós fomos atrofiando o conceito de razão, de maneira que agora o racional há uma espécie de sinédoque, de tomar o todo pela parte. Uhum. Ou seja, a racionalidade é igual à racionalidade técnica, que funciona com esses três aspectos. Né? Um conjunto de regras, uma visão universalizante e uma visão mecanicista da ação humana e da sociedade. Uhum. Então, quando o Oakeshott está criticando o racionalista, talvez até o nome não seja o melhor nome possível, mas o que ele está querendo apontar quando ele usa o termo racionalista é alguém que fundamentalmente tem uma visão atrofiada da razão humana e da racionalidade humana, e que, por isso, é incapaz de compreender que as ações humanas se dão de maneira absolutamente racional, mas em outras esferas também. Esferas as quais o racionalista em política, ou racionalista com cosmovisão, não consegue nem perceber, porque ele baniu 2/3 do que seria a racionalidade. Uhum. Entende? Sim, sim. E aí você... Continua. Fala. Não, o que eu ia comentar é que aí você tem... O Oakeshott até fazia uma distinção bem interessante, que ele enxergava muito isso na política e na filosofia do continente em relação à ilha. Né? Ele dizia que na Grã-Bretanha você ainda existia uma tradição política racional no sentido clássico do termo, enquanto que no continente europeu, obviamente, por conta das guerras, das mudanças políticas que vão acontecendo, a ascensão, inclusive, de manuais políticos, como o Príncipe do Maquiavel, você começa a ter essa política racionalista que quer criar manuais para se guiar dentro das sociedades, né? Para guiar os políticos dentro das sociedades. E aí... Isso que você falou tem duas coisas interessantes. Assim. Primeiro uma das razões pelas quais, eventualmente, a gente poderia dizer que a ilha é diferente do continente é por conta, inclusive, também de uma tradição filosófica que é fundamentalmente britânica, que é o empirismo. Né? Então, filosoficamente, a gente tem uma tradição, houve um empirismo alemão também, mas, enfim, um empirismo britânico, ou seja, um olhar mais sensível a experiência. A experiência, é isso que eu ia comentar, que é a questão que é um dos principais livros do Oakeshott, que é o Experience in its Modes, e que ele fala que a experiência que é o substrato da filosofia, que sem a experiência não existe filosofia, e ao mesmo tempo que ele distingue isso, que ele fala isso, ele também quer distinguir a filosofia a filosofia também não é para ficar agindo, como a gente já comentou aqui, né?
Sim. Então, há uma razão filosófica, talvez, pela qual isso, de alguma maneira, emerge no ambiente britânico. E a segunda coisa, no seu comentário, que eu acho importante, e que tem a ver com o que a gente falava no começo, da diferença de você usar alguma coisa de maneira instrumental e compreendê-la organicamente, é justamente o exemplo que ele dá quando ele fala do príncipe do Maquiavel. Porque o ponto interessante do comentário do Oakeshott sobre o príncipe, aí pelo menos no Rationalism in Politics, é que, na verdade, não é nada propriamente em relação ao conteúdo do príncipe, do texto em si. Na verdade, uma crítica em relação ao público-alvo. Porque o Oakeshott diz assim, quem é o público-alvo do príncipe do Maquiavel? Para usar a expressão dele, é o New Prince. Ou seja, é o sujeito que, veja só, justamente é o cara que não foi educado organicamente, né, mas é o sujeito que de alguma maneira se vê frente, por exemplo, ao poder, seja porque ele ficou rico e a sua família lá em Florença acabou dominando o pagode inteiro, seja porque você ganhou uma eleição, seja porque... Bom, esse cara que não tem nenhuma formação, nenhuma compreensão, ele nunca parou 5 minutos para pensar sobre o mundo, esse cara precisa governar. Então, o Maquiavel foi esperto o suficiente, segundo o Oakeshott, para criar um manual técnico para esse cara. Ou seja, com regras, que pode ser aplicado em qualquer lugar, e que compreende a sociedade não como um organismo vivo, mas como uma série de partes que você pode, então, configurar ao seu bel prazer. Isso está fundamentalmente... Aí eu gosto de fazer uma relação aqui que é importante. Essa falta... A distinção entre uma falta de educação, que ele vê esse novo príncipe aí como o píncaro, né, como um expoente, essa falta de educação é falta justamente do que o Oakeshott vai dizer lá no On Being Conservative, ou mesmo no Rationalism in Politics, é falta de hábito intelectual e hábito prático. Ou seja, é a falta do que o Aristóteles chamava de hexis, né? Ou seja, da sua, e aí como diz o Oakeshott, da sua disposition, da sua inclinação para agir de determinada maneira. O sujeito que é o New Prince, ele foi alçado à presidência, ao reinado, ao que quer que seja, sem ter ele próprio o hábito para agir de maneira virtuosa, como diz o Aristóteles. O que ele vai ter ao invés de ter escolha e reflexão, né? Ele tem seguir regras. Isso. E aí você não tem nenhuma... Você não sabe por que você está fazendo aquilo, você só segue aquela regra. Exato. E por isso que isso é tão... Por isso que voltar a ler o Oakeshott, eu acho, é fundamental para nós e para essa nova direita, porque, veja só, imediatamente se você entende isso, você entende que o pensamento conservador, o Oakeshott, assim, deve ter assim, pensado dias, anos a fio para usar disposition e não usar ação, ou não usar prática, não usar disposition para falar disso, porque ele está, é o modo como, por exemplo, se traduz em inglês geralmente, hexis, na ética nicomaqueia do Aristóteles. Né? É a disposition ou o hábito, ou seja, na metafísica o Aristóteles define, ele tem várias definições nas categorias da metafísica, na própria ética nicomaqueia, mas a definição que o Aristóteles dá de hexis é uma certa configuração de coisas que te leva a agir de uma determinada forma. Ela pode ser tão boa ou ruim. Tá? Você pode ter hábito para fazer merda, né? Todos nós temos, como você pode criar hábitos para fazer coisas boas. Mas o fundamental é o desenvolvimento deste hábito. E aí olha que coisa interessante. O desenvolvimento deste hábito é uma coisa que demora, que precisa de tempo. E o Oakeshott diz, o racionalista na política, o revolucionário, como ele diz ali também, é o cara que não quer esperar. Ou o reacionário, né? Ou o reacionário, é o cara que não quer esperar. Ele não quer ter tempo. Né? Ele não quer dar tempo para que as coisas decantem e aconteçam. Né? O exemplo clássico do Aristóteles disso é o músico. Assim, olha, você quer tocar flauta? O que você tem que fazer para tocar flauta? Você tem que praticar.
E com essa prática, eu sempre costumo usar um termo, não é o Aristóteles que usa, mas eu costumo explicar dizendo o seguinte: você desenvolve memória muscular. Quem pratica algum esporte sabe disso, né? Depois que você chuta a bola de tantas vezes, você treina tantas vezes fazer determinada coisa, você cria uma memória muscular, que você faz até sem pensar. É essa inclinação para agir de determinada maneira, até sem pensar, que é a ideia de hexis, que é a ideia de disposition. E não um comportamento específico, entende? Exatamente. Não é chutar a bola que é o ponto fundamental, é você praticar a tal maneira que você se incline quase que naturalmente, por isso que o Aristóteles chama o hábito de uma segunda natureza, né? E o próprio uso da palavra é bem quando os latinos traduziram esse universo de palavras, eles estavam sacando bem, porque a ideia de hábito, o habitare, dá tanto hábito para nós, né? Mas também dá habitação, dá habitat. Você mora lá dentro, você mora dentro dos seus hábitos. Quando o Oakeshott diz que ser conservador é uma disposition, ele está dizendo que é um hábito, é uma segunda natureza que cola em você, você mora ali dentro. Ou seja, é uma predisposição a agir de determinada maneira. E qual é essa determinada maneira? Como ele diz ali, preferir o conhecido ao desconhecido e blá, 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 blá. Mas o fundamental é que, se nós não compreendemos que o fundo da análise do Oakeshott é uma visão sobre como é o ser humano e qual é a estrutura da agência humana, da ação humana, você transforma o conservadorismo de uma disposição para um conjunto de regras, que é precisamente o que ele está criticando em toda a sua obra. E detalhe, e uma coisa muito importante que tem que ressaltar, inclusive tem até um livro publicado aqui, é que essa crítica dele ao racionalismo na política, a uma política racionalista com regras e leis, tudo, ela é uma crítica tanto à esquerda quanto à direita. Que é aquela famosa questão de você ter fé na política ou de você ser cético em relação à política. E, de repente, também uma coisa muito bizarra que aconteceu nesses últimos 20 anos, que a gente viu acontecer, e com muitos amigos, inclusive, ou pessoas próximas e tudo, é que, assim, de repente, pessoas que eram céticas em relação à ação política se tornam as mais ferrenhas defensoras da política, né? Claro, claro. E aí o que essa pessoa fez foi trair a sua disposição. Ele criou um hábito no outro sentido. Sim. Porque, ou seja, ele criou um hábito agora, ele é o estímulo, assim, a dinâmica de estímulo-resposta foi para outro, ele criou outro lado, ele criou uma outra memória muscular, né? Agora, o que é fundamental, eu acho que isso é uma coisa assim que está por ser entendida por grande parte desse pessoal que nos últimos 20 anos dizia que estava lendo o Oakeshott, por exemplo, entre outros, é que esses caras leram o Oakeshott, por exemplo, sem ler Aristóteles. Entende? Sem ler a tradição, sem entender o que significa lá a diferença trazida pelo Descartes, pelo Bacon, como diz o Oakeshott ali na seção 3 do Rationalism in Politics, que novidade é essa frente ao que a gente tinha? E por que ele diz com todas as letras que o racionalismo na política tem origem ali? É engraçado porque ele não diz que o racionalismo na política tem origem na Revolução Russa, né, ou mesmo na Revolução Francesa. Ou naquela escolinha de Frankfurt, né? Ou na escolinha de Frankfurt, exatamente, nem na escolinha de Frankfurt. Nossa, é até vergonhoso. Na escolinha, parece, porque fala escolinha, parece coisa de criança, né? Tipo, pré-escola. Eu imagino um Adorno pequenininho e careca. Já. Ou então a escolinha do professor Raimundo, né? A escolinha do professor Adorno, aí tá o Adorno. Tipo, jazz é uma bosta, né? Isso. Então, assim, é impressionante, porque, na verdade, é uma falta de leitura, é falta de saber ler mesmo. A leitura nesses últimos 20 anos foi mal feita por uma parte considerável dessas pessoas. Porque se você se perguntar o que significa dizer que o racionalismo na política começou com Descartes e Bacon, o que acontece nesse momento é uma virada, inclusive do ponto de vista do entendimento até do que é o ser humano. Não à toa, por exemplo, que aí que você começa a ter uma visão, inclusive mecanicista, da anatomia humana.
né? Porque o primeiro grande tratado de anatomia é do Vesalius, no século XVI. Ou seja, é nesse momento que, inclusive, as coisas estão mudando, e o que está mudando não é só política. O que tá mudando é uma visão, inclusive, sobre como o mundo e como o ser humano funciona. E o que o Oakeshott está dizendo é, o racionalista é o cara que comprou essa ideia sobre como o mundo é e sobre como como o homem funciona. E se você não entender isso, você não está entendendo o que ele quer dizer quando ele fala que o conservadorismo tem que ser uma disposition, tem que ser uma hexis, não pode ser uma techne. Senão você não entende. Uhum. Senão você termina caindo na política da fé, achando que a política vai resolver tudo. E aí, eu posso fazer uma pergunta filosófica? Está sendo é para isso que eu sou bem pago aqui. Não, mas assim, existe uma grande confusão em que as pessoas, você percebe muito isso nas redes sociais, falando que, por exemplo, toda a vida é política, toda ação é política, tudo é política. O que as pessoas querem dizer com isso? O que afinal é político ou o que não é político? Porque, por exemplo, só para... Por que eu estou chegando nesse ponto? Porque, assim, são aquelas pessoas que pegam um gibi do Homem-Aranha, que aí um campo próximo, não, porque aí tem uma interpretação política daquilo, e ele só vale se tem uma conotação socioeconômica e tal, tal, tal. Tá certo isso, não tá? O que é a política, afinal de contas? Olha, tem tantos graus, tem tantos níveis para dizer que isso que daria uma outra live. Então, peraí. Já que vai dar uma outra live, como a gente já tem uns 50 minutos nessa aqui, você quer tomar uma água? Não, de boa. Tudo isso. Mas você que está assistindo, eu não falei nada ainda. Você vai acompanhar na próxima semana, porque esse programa encerra aqui e na próxima semana continua, mas a gente, na verdade, vai seguir direto. Isso.